Olá, aqui é o Leandro da Gate IT e do blog estruturarparacrescer.com.br. E o que eu tenho para te falar hoje é um assunto muito importante e se você não estiver considerando o assunto que eu vou falar na sua empresa, na área de infraestrutura, na parte de servidores ou nas estações de trabalho, você pode estar literalmente jogando dinheiro pela janela. Eu vou falar aqui sobre virtualização. Virtualização é um assunto da área de infraestrutura, de servidores e estações de trabalho, e ela pode acontecer desde na sua estação de trabalho, no servidor, e eu vou falar 4 pontos aí para você. Primeiro ponto são os problemas comuns nas empresas, nessa área de infraestrutura de servidores. Depois eu vou explicar o que é a virtualização, tipos de virtualização e os benefícios da virtualização. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que a virtualização é um grande aliado aí na sua empresa. Então, antes da gente falar sobre virtualização, primeiro eu preciso explicar sobre infraestrutura. O que seria uma infraestrutura? No nosso contexto aqui de infraestrutura de servidores, a infraestrutura é o que é a base, né, que são os servidores. A infraestrutura, ela apoia os sistemas de negócio. Então, uma empresa pode ter N tipos de sistema de negócio, como um sistema ERP, CRM, algum sistema específico de negócio, e assim por diante. E esses sistemas de negócio apoiam os usuários, que por sua vez entregam valor para os clientes finais da sua empresa. Então a infraestrutura é a base de tudo, né? A infraestrutura no caso aqui de servidores. Então eu falei esse ponto de infraestrutura porque a virtualização ela age na camada de infraestrutura. Ela vai dar flexibilidade, elasticidade para as empresas, além de outros benefícios que nós vamos falar mais para frente. Então vamos lá. O primeiro ponto são os problemas comuns nas empresas. Eu listei aqui alguns principais problemas que eu vejo nessa área de infraestrutura de servidores. As empresas que não consideram a virtualização. Primeiro ponto, servidores antigos e mal dimensionados. Então é possível que você tenha na sua empresa um servidor mais antigo, ou se você tem um servidor mais novo, né, se você comprou uma máquina nova e não considera a virtualização, é capaz que você tenha até vários servidores, cada servidor desempenhando uma função diferente na sua infraestrutura, né, de rede. E esses vários servidores eles podem estar mal dimensionados. Existem pesquisas que apontam que apenas 20% dos recursos são utilizados nos servidores, se você não considera a virtualização. Então olha só quanto recurso, né, de hardware que fica ocioso, que você pode estar desperdiçando. Isso é comum porque quando você compra um servidor, você compra já uma máquina que tenha um melhor custo-benefício pensando no futuro. Às vezes num futuro de até 5 anos, e quando essa máquina vai depreciando, né? Até uns 5 anos a gente tem uma média. E você compra um recurso que ele pode ser poderoso para hoje, né? Para o momento, e a gente não sabe quando que vai chegar nessa fase que você vai utilizar toda a capacidade do servidor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aplicativos específicos de negócio que rodam sistemas operacionais mais antigos. Então existem hoje alguns aplicativos aí no mercado que não acompanham, não evoluem na questão de sistema operacional. Então existem aplicativos que rodam em um determinado sistema operacional, isso é muito comum.
E aí você fica com aquele servidor rodando naquele sistema operacional mais antigo e que está desprotegido, né, das atualizações de segurança e não está acompanhando aí as novas atualizações de mercado. Isso é um risco para dentro da sua empresa. Outro ponto, a minha infraestrutura não acompanha o crescimento dos meus negócios. Então, sempre que você precisa de um novo servidor, você precisa entrar com pedido de compra, precisa aguardar chegar o hardware, aguardar a preparação, o TI é lento porque ele está envolvido em outros projetos, e isso acaba que a sua infraestrutura, a sua área de TI não acompanha os seus negócios. A gente sabe que uma empresa, quando ela está em crescimento, ela tem constantes mudanças. E a virtualização ela veio para ajudar a dinamizar, né, a agilizar essa infraestrutura que acompanha os negócios. Um exemplo disso é que após a virtualização a gente tem aí o cloud computing, né, que são as empresas entregando valor como serviço, software como serviço ou plataforma como serviço na internet, como Microsoft, Google, e essas empresas têm fazendas aí de servidores em vários locais do mundo e eles utilizam a virtualização como base dos seus negócios. Então, muitos aplicativos que você usa hoje, um e-mail do Google, Gmail, Hotmail, você pode ter certeza que ele está numa plataforma virtualizada. E por isso que eles conseguem garantir tamanha disponibilidade dessas aplicações. Então vamos lá. O outro ponto aqui que eu coloquei como problemas comuns nas empresas. A ausência de um plano de continuidade na área de TI, como backup e restore de dados. Então aqui a gente pode ter uma ausência ou uma complexidade muito grande de um backup e restore dessas informações. Então, se a gente considerar que uma empresa tenha um servidor por função ou um servidor baseado em um sistema e essa empresa tenha vários servidores, quanto maior o número de máquinas físicas no meu ambiente, maior é a complexidade na administração dessas máquinas e maior é a complexidade para eu fazer backup e saber se esse backup que eu estou fazendo realmente ele funciona. Porque não adianta só fazer o backup. Eu preciso restaurar os dados para saber se esse backup está sendo efetivo. Se realmente eu estou fazendo backup, né? Então, com a virtualização, a gente vai ver que isso se torna um processo mais facilitado, mais eficiente, dessa área de backup e restore e também de gerenciamento dos servidores. O gerenciamento dos servidores na virtualização, ele tem um sistema específico que consolida todos os servidores para você conseguir gerenciar. Bom, e o último ponto que eu coloquei aqui como problemas comuns é altos gastos com energia e refrigeração do ambiente. E também o espaço, né? Então, em uma pequena, média empresa, o espaço pode ser um problema. Uma empresa que está crescendo, então ela precisa destinar uma área onde vai estar os servidores, a sua infraestrutura, né? Geralmente esse data center tem a parte de servidores, backup, no breaks, tem os racks, a parte de telefonia, onde ficam tudo consolidado em um espaço. E se a gente não considera a virtualização, você vai ter várias máquinas físicas como servidores. E essas máquinas vão demandar muito mais energia para ficarem ligadas. E a energia também vai demandar da refrigeração desse data center.
E a gente vai ver com a virtualização como tem uma consolidação dessas máquinas, os meus gastos com energia são muito menores. Legal, então falamos dos problemas comuns aí das empresas. Agora, o que é a virtualização? Então, falando de forma bem simples, a virtualização é você consolidar N máquinas, que nós chamamos de ambientes virtuais ou máquinas virtuais, em um único hardware, um ou mais hardwares, né, dependendo da capacidade desse hardware físico. E como que isso é possível? Então, vamos imaginar que a gente tem uma máquina física, adquirimos uma máquina física, um novo servidor, e esse servidor tem lá a sua capacidade de memória RAM, de disco, de placas de rede, de processamento, e você instala um sistema operacional e um hypervisor, que a gente chama, um virtualizador. Esse virtualizador, ele tem a função de abstrair a camada do hardware, ou seja, do que é físico, para o software. Então, é possível nós instalarmos vários ambientes virtuais e destinar quanto de recurso de memória, quanto de recurso de disco, de placa de rede, de processamento para cada máquina virtual. E dentro dessas máquinas virtuais, tem um gerenciamento, né, centralizado nesse hypervisor, né? Esse hypervisor, ele pode ser de diferentes aí, distribuidores, né? Diferentes players do mercado, mas o fato é que quando você tem a virtualização, você consegue aí, já de cara, a gente consegue visualizar uma otimização dos recursos do hardware. Então, se eu tenho 16 GB de memória, eu consigo alocar, para essa máquina virtual eu quero 2 GB, para aquele outro servidor que tenha uma função determinada eu quero 4 GB, eu preciso de 4 GB, para outro servidor 8 GB, e de modo que você otimiza os recursos do seu hardware. Então, essa é a função da virtualização. Ao passo que sem a virtualização, você tem máquinas físicas para determinadas funções no seu ambiente. Isso porque, se você coloca alguns sistemas ou recursos em um único servidor físico, né, um único ambiente, você começa a ter conflitos de desempenho, você pode ter conflito técnico, né, por exemplo, um banco de dados não funciona junto com outro banco de dados, um sistema X não funciona com o sistema Y. Então, você tendo máquinas virtuais, são ambientes separados, são servidores, né, separados, só que eles são virtuais, eles estão utilizando os recursos de uma máquina física. Legal. Agora, eu falei até agora sobre servidores, mas a virtualização ela pode acontecer também no seu desktop, né? Então, é possível você instalar um recurso, na verdade ele já está vindo nativo nas versões mais novas de Windows, Windows 7, Windows 8, e tem outros sistemas operacionais que tem também. E é possível você virtualizar uma outra máquina, um outro ambiente dentro da sua máquina. E para que você utilizaria isso, né? Se você tem sistemas que rodam em máquinas mais antigas, sistemas operacionais mais antigos, você pode virtualizar para rodar esses determinados sistemas. Se você precisa homologar algum ambiente, tem N necessidades aí que você possa ter para efetuar testes, que você precisa usar a virtualização dentro da sua máquina. E outra função aí seria a virtualização de servidores, que eu estou falando, e outra função seria a virtualização de desktop, da área de trabalho dos desktops. Ou seja,
as máquinas de usuários, elas não têm mais a função de você instalar todos os softwares nas máquinas físicas. Você pode virtualizar as instalações em uma área de trabalho remota, e as máquinas, o usuário ele vai acessar essa área de trabalho remota. Então a questão de administração, de downtime para o usuário final, ela é muito menor, né? Isso funciona muito bem. Bom, e por último, agora eu vou falar dos benefícios da virtualização. Eu acho que já ficou um pouco evidente quais são os benefícios, mas eu vou dar uma repassada. Então, se você tem uma empresa que precisa ter mais disponibilidade, mais agilidade da infraestrutura para criar novos servidores, para apoiar o negócio de forma mais dinâmica, a virtualização é recomendada. Se você precisa reduzir custos com energia, reduzir custos com hardware, né? Porque você não precisa comprar vários servidores, então isso aumenta o nível, né, do uso dos recursos do hardware. Se você precisa facilitar o gerenciamento dos servidores, se você precisa melhorar o backup e o restore, a virtualização é recomendada para você. Então eu tenho certeza que se você tem uma pequena, uma média ou uma grande empresa, a virtualização é recomendada para você. Na verdade, hoje em dia, quem não está considerando a virtualização, por isso que eu digo que está jogando dinheiro pela janela. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, coloca um comentário abaixo dele. Se você tem alguma dúvida, eu fico à disposição. E um abraço e até o próximo vídeo.